Tá gravando. Pronto, agora sim. Gravando? Gravando. E aí, Gravando. gente, tudo bem? E aí, Aqui é o tudo bem? Carlos Tirapani. Estou reunindo aqui um grupo de amigos para a gente debater aqui uma questão aqui na live. Então, eu queria dar as boas-vindas aí, Gabriel Pezzini, o Fernando Moreno, que é a primeira vez que participa com a gente, o Caio Freire também é a primeira vez, e o Vitor Ladeira, que já está aqui com a gente faz umas 2 ou 3 vezes já, né, Vitor? E o Ian Mello. Segunda. Segunda, O né? Ian Mello, que está sempre aqui Tô com a gente. sempre aí. Os Sejam novos se bem-vindos. apresentem aí, né? Se apresenta aí, gente. Vocês novos aí, Fernando e Caio. Eu sou o Caio, né? Como já foi apresentado. Eu me formei em Ciências Sociais na USP. Fiz mestrado em Sociologia e Religião na USP também. Eu faço parte, né, de um movimento chamado Altruísmo Eficaz também. Acho que é isso que eu tenho para apresentar sobre mim. Maravilha. Você, Fernando. Oi, pessoal, tudo bom? Sou o Fernando. Também fiz Ciências Sociais. Caio era colega meu lá da época da Facul. Atualmente, acho que eu estou mais envolvido também com o movimento do Altruísmo Eficaz. Também colaboro com a página do Liberais Antilibertários. Vou até deixar aqui a recomendação de materiais desses dois que foram feitos recentemente, para o pessoal depois procurar tanto a publicação última a última publicação do Altruísmo Eficaz das ações para o combate ao coronavírus. A gente fez várias nessa série e agora a gente fez uma série sobre o que fazer para que algo similar como essa pandemia não volte a ocorrer, né, e os riscos disso ocorrer. E também vou recomendar o pessoal aí que está acompanhando o canal ver o manifesto que o Liberais Antilibertários soltou hoje sobre um liberalismo pós-bolsonarismo. Vou deixar essas duas recomendações. Esse aí eu cheguei a ver. Li um comecinho. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar justamente sobre essa questão aí do bolsonarismo e da ascensão política do que a gente chama de conservadorismo, né? Eu me lembro aqui num episódio interessante que foi aquela visita do Bolsonaro em 2017. Olha só como a coisa foi sendo construída com o tempo, né? Numa cidade que chama. Puxa, como chama essa cidade, cara? Vargem Grande, eu acho que é Vargem Grande ou Várzea Grande, onde ele discursou para um grupo de radicais que gritavam, né, Bolsonaro e tal, e falando sobre sobre o que ele compreendia como democracia. Ele dizia: a democracia é o governo da maioria, né? Na democracia, as maiorias mandam e o resto precisa se submeter ou então desaparecer, né? Você tem que simplesmente se submeter ou desaparecer. As minorias não podem querer impor sua vontade sobre as maiorias. E ele fala justamente sobre a questão: aqui não tem Estado laico, não, é Estado cristão. E você vê algumas pessoas gritando no fundo: Jesus Cristo, conservadorismo, e você fica pensando, meu, o que está acontecendo com o Brasil, né? Porque assim, foi barateado a questão da religião, que é uma questão complexa, é uma realidade social rica, diversa, e é um pensamento filosófico com estofo, com uma tradição com estofo, que a gente simplesmente jogou numa espécie de movimento messiânico salvacionista, que é isso ou então vai o apocalipse voltar e destruir o Brasil. Então, a partir dessa narrativa, desse quadro que eu conto, acho que levanta bastante para a gente a questão de o que é o conservadorismo que nós estamos vendo, o que é essa questão, esse movimento que se apresenta como um movimento conservador no Brasil. Tem alguma coisa a ver com o conservadorismo britânico de Edmund Burke, de Michael Oakeshott, de Roger Scruton?
tem alguma coisa a ver com o conservadorismo de Russell Kirk, por exemplo? Ou isso tem elementos autóctones, tem elementos de composição que tem a ver com a nossa história, a nossa cultura, e em que momento isso é bom, em que momento isso é ruim? Então, essa aí é a nossa grande temática de hoje, e eu gostaria de iniciar aqui. Quem quiser começar falando, pode tomar a palavra. Então, eu acredito, como você estava falando, essa distinção, né, entre alguns nomes na filosofia conservadora e esse conservadorismo mais que hoje em dia a gente está vendo, né, sendo expresso pelos bolsonaristas. Eu acredito assim, o conservadorismo, eu entendo o conservadorismo como uma força basal na sociedade. Eu acho que ele nunca. Eu acho errado pensar em ascensão conservadora, ascensão conservadora, como muitas pessoas falam. É uma força que ela está sempre presente. É uma força que ela nunca some, né? Eu acredito muito disso, é algo humano, né? Algo da nossa espécie mesmo. Esse receio, né, em relação ao de fora e essa feição ao de dentro, né? Um identitarismo evidentemente humano, né? Então, eu acredito que mesmo esses grandes nomes do conservadorismo, da filosofia conservadora, eu acredito que existem alguns conservadores. O Caio, acho que a gente perdeu o seu áudio. Quando você falou, eu acredito, e a gente não sabe no que você acredita, porque a gente perdeu. Acredito Pode em muita repetir, coisa, mas por favor. Eu acredito, mas há quanto tempo que pausou? Faz muito tempo ou não? Olha que você. Olha, eu me lembro que você falou, mas eu acredito que. E aí parou. Você estava falando. Você estava fazendo um preâmbulo, na verdade. Mas Eu então, não sei. perdão. Bem, Você posso consegue começar? retomar? Você consegue retomar? Pode retomar, por favor. Posso tomar do começo, por assim dizer. Tipo, é uma força. Eu acho que o conservadorismo, eu enxergo ele como uma força basal, né? Que ela nunca some, né? Que ela tá sempre presente. Não acho que ela não existe a ideia de ascensão conservadora. Para mim não faz, para mim pessoalmente, faz muito pouco sentido. E eu acho que muito disso é porque é uma característica até mesmo humana, né? Um identitarismo próprio humano, que muitas vezes você vê, pelo menos no conservadorismo mais de massas, ele em si é identitário, né? A origem do identitarismo é, na verdade, conservadora. Ela não é um identitarismo de esquerda, na verdade, foi meio que uma imitação, né? Uma cópia do conservadorismo, do identitarismo conservador. Perfeito. Eu acho que é algo inato, né? Do ser humano. Então é uma força que nunca vai embora. Ela está sempre constante. Mas, eventualmente, sempre vão haver elementos, vão haver líderes, representantes que vão organizar essa força, vão organizar esse poder conservador que nunca vai embora, e vão estruturar ele, né, numa ideia, algumas vezes mais sofisticada, algumas vezes não tão sofisticada. Às vezes vai ser via a religião, às vezes vai ser via a filosofia, via a política, via a ideologia, mas sempre vai haver aliás, sempre não, eventualmente sempre vai acabar aparecendo alguém, um grupo ou um indivíduo que represente essa força conservadora e estruture suas ideias em algo, de novo, mais sofisticado ou muito menos sofisticado, muito mais baixo até, né? Sim, sim. Só para complementar, você falou sobre essa força basal, né? Existem alguns conservadores que gostam de pensar e tratar como como se diz, uma disposição conservadora ou um temperamento conservador, né? Como se não fosse assim, não é uma ideologia que você formou, é uma espécie de disposição, uma espécie de temperamento que em determinado momento, por conta de circunstâncias históricas determinadas, esse temperamento vem à tona como vem à tona como um movimento político organizado, como você falou, estruturado por alguém, mas que o temperamento, a predisposição e a disposição conservadora, ela já está, digamos assim, na nossa vida, né? Se você parar para pensar, acho que a maior parte das pessoas procura ser conservador com relação a questões de saúde, com relação a questões de
cuidado com as pessoas que a gente ama, cuidado com objetos que a gente ama, com animais, etc. A gente tende a ser conservador nesse sentido, né? Mas no momento em que ocorre um episódio histórico, esse conservadorismo acaba sendo, como você disse, estruturado assim por uma pessoa, por uma filosofia, por uma religião, né? Acho que a gente podia falar um pouco sobre o conservadorismo britânico, né? Podia Sim. falar um pouquinho aí. Você posso falou Fala aí, que não é uma... fala pra gente, Vitor, você que lê um pouco de Burke, fala pra gente aí, como que você coloca Então, a base do conservadorismo britânico? Quando a gente fala no Reino Unido, acho que primeiro a gente tem que contextualizar culturalmente, né? O Reino Unido ele tem uma tradição filosófica, uma tradição cultural que é muito separada. Eu acho que a existência do Canal da Mancha acabou tornando o Reino Unido muito isolado, muito separado do que acontecia na Europa continental. Eles tinham uma tradição filosófica, uma tradição cultural, histórica muito distintas da europeia, da francesa, da portuguesa, da espanhola. E isso influencia muito na visão política, seja conservadora, seja liberal. E o que a gente percebe tanto no Burke quanto em outros autores é que eles têm uma tradição empirista, né? É um conservadorismo muito centrado na ideia de que existem instituições que foram sendo testadas por tentativa e erro e que foram se construindo ao longo do tempo, e a experiência mostra que elas funcionaram, que elas têm funcionado. Né? Quando a gente pega o pensamento conservador britânico em síntese, né, em uma gota, ele é isso. Sim. E isso difere Existe muito. um pragmatismo, né? Eu não falaria O no pragmatismo. pragmatismo, eu usaria a expressão empiricismo, que eu acho que casa muito mais com o que é a Inglaterra. Né? É a terra do método indutivo, por excelência, né? do Sim. Locke, do Hume. Eu acho que isso tem influência muito grande no conservadorismo inglês. Tanto que quando a gente pega o Scruton, né? Ele fala que o que eu quero conservar é a common law, o que eu quero conservar é essa tradição inglesa. Né? Não sei se isso se aplica a outros países. Bem no iníciozinho daquele livro, até do livro de entrada do Scruton, ele deixa isso muito claro. E eu acho que a gente tem que pensar primeiro até que ponto isso é aplicável fora da realidade da oposição. Porque nós somos... Assim, primeiro, é complicado de falar que o Brasil é uma continuidade da Europa continental. O Brasil é uma coisa própria. Né? Nós somos mais... o que nos liga aos europeus, né, o nosso cordão umbilical é Portugal. Então, é a Europa continental. E a Europa continental ela é mais racionalista, tem influência da escolástica, do jeito romano. É uma outra base. É mais platônica também, né? Oi? É mais platônica, e parece que a Inglaterra é mais aristotélica, digamos assim, né? Sim. Eu acho que isso tem um peso muito grande para a gente discutir um conservadorismo nacional. É até onde seria aplicável o conservadorismo dos ingleses ao Brasil. Interessante. Eu gosto do Burke, eu li um pouquinho do Burke, não li muito, mas eu gosto muito do pensamento do Burke, que tem a ver com... Ele é justamente aquilo que eu estava falando, que eu estava citando sobre a emergência do momento, né? Que você tem um momento em que você tem um sujeito que começa a falar, bom, esse momento a gente precisa se posicionar com relação, né? E hoje, com relação ao Covid, eu vejo bastante isso, né? Eu acho que o Burke hoje ele iria estar escrevendo contra o Bolsonaro e contra as pessoas que não levam a sério o problema, né? E da mesma forma como ele escreveu contra a Revolução Francesa lá atrás, Sim. dizendo, olha, vocês estão brincando com fogo, com um monte de coisa, vocês estão achando que vocês vão construir uma espécie de realidade abstrata, baseada em princípios puramente abstratos, de justiça, igualdade, liberdade. E às vezes vocês vão perceber que, de repente, os princípios que vocês querem podem ser uma espécie de trade-off, né? E, de repente, a gente vive hoje no momento em que a gente tem um trade-off entre saúde pública, que foi colocado dessa maneira, né? Entre saúde pública e economia, né? Nessas horas a gente precisa pensar que talvez o Burke
posicionaria contra o conservadorismo brasileiro, né? Mas por conta dessa coisa empirista, né? De repente. E é interessante como alguns autores classificam o Burke dentro do iluminismo, né? Como um autor iluminista. Sim. Não como uma coisa, digamos assim, fora do seu contexto, mas como um pensador dentro de um contexto com uma variante, mas dentro de um contexto iluminista, né? Vamos lá, gente. Quem quer falar? E, se não me engano, o Burke era Whig, né? Oi? Era. O Burke era Ele não era exatamente, ele não era um Tory. Ele não era um Tory. Ele era um Whig, né? Que para quem não sabe é como se dissesse assim, ele era de esquerda, né? Na Inglaterra o Burke ele era um liberal, né? Naquele momento ali. Então no século XVIII, ser liberal era ser um revolucionário, né? Exatamente, era a posição de esquerda no século XVIII, né? Aliás, assim, a questão de esquerda e direita nasce a partir da Revolução Francesa. Seria um anacronismo dizer que ele é de esquerda, mas só para a galera entender, né? Evidentemente. Pode falar, Fernando, você queria falar. Só complementando isso aí, sim, o Burke era um Whig, os Whigs viram os liberais depois, os Tories viram os conservadores. Mas dentro do partido Whig, ele teve problemas por não defender visões mais radicais como os seus colegas, né? Então, eu queria começar assim, pensando o quanto qualquer conceito político tende a se agigantar, né? Então isso vale para o conservadorismo, como a gente está discutindo, como vale para o socialismo, vale para liberalismo, vale para todas as ideias, né? Então tem pessoas que podem se falar como defensoras do socialismo e terem visões muito diferentes do que elas estão defendendo, né? Abarcando desde uma defesa da União Soviética até uma total crítica ao que foi aquele modelo, só para dar um exemplo. Pode incluir os anarquistas socialistas do começo, pode, assim, qualquer conceito fica gigante, né? Eu acho que em partes é da lógica da política isso, porque você quer mais pessoas para o seu lado, para a sua causa, então o conceito ele tende a ficar o mais flexível possível para todo mundo olhar para ele e falar, esse é o meu conceito, e, né, criar uma identificação. Acho que com o conservadorismo não é diferente. Então a gente pode aí pensar, talvez se a gente criar uma linha aqui classificatória do conservadorismo, do que eu consideraria mais aceitável, mais respeitoso, esse conservadorismo burkeano, né? E você vai caminhando nessa linha, né? Então a gente vamos pôr assim os pensadores e as ideias no primeiro momento, né? Então assim você tem o que eu achei muito interessante, o Pinker chamou de um teoconservadorismo, né? Teo de teologia com conservadorismo, que já está muito mais nesse sentido comum do conservadorismo religioso. Eu acho que tem toda uma nostalgia também por detrás disso, né? A idealização do passado. Então ele apela para uma série de vieses cognitivos que eu acho que esse ainda é o maior, né? Eu acho que ele ainda tem mais a identificação com o conservadorismo pedestre, vamos por assim, que está em todo mundo, né? Agora, o princípio do Burke, o que motivava ele? É uma ideia de cautela, né? Eu vejo assim, é o princípio da cautela. No momento em que as forças do iluminismo, com tudo que ela veio de positivo, elas começam a pensar de modo tão radical que é um pouco a ideia de zerar as instituições, essas instituições têm que ser reformatadas do zero, né? Tem que zerar tudo e reconstruir a sociedade. Isso vem muito com a Revolução Francesa. E aí o Burke vem com o princípio da cautela contrapondo a isso, né? Então eu acho super respeitável isso, né? Eu acho que ele apela para um senso comum muito positivo que está em todo mundo do risco envolvido com as mudanças, né? E quanto mais mudanças você tenta fazer, dados que a sociedade é quase como um castelo de cartas, né? O impacto é sistêmico e perigoso, né? Vídeo que essa pandemia não está causando de impactos econômicos e sociais. Então, assim,
esse princípio da cautela é muito positivo, e eu acho muito respeitoso esse conservadorismo que se constrói nele. Mas ele é muito diferente no apelo psicológico, que é esse mais religioso, ou aí, indo mais para esse extremo ainda, ou acho que o extremo mais detestável, que a gente vai ter? A gente vai ter esse autodeclarado conservadorismo, que eu preferiria talvez chamar de um reacionarismo, né? Que a gente vê aqui na versão brasileira, que é o olavismo, o bolsonarismo, flerta muito com ele. Você tem toda uma questão da alt-right americana, de onde esses caras beberam. Tem muita influência intelectual, mas é aquilo que eles se autodenominam iluminismo das trevas, o Dark Enlightenment. Só pelo nome eu acho que assim, você tem que ter uma altíssima atenção de ver onde eles estão. Se a gente pode considerar o Burke como um iluminista, esses caras são os contra-iluministas. Mas, assim, quem influenciou essa galera também? O Hans Hermann Hoppe, que influenciou o anarcocapitalismo, aquela coisa detestável, né? E eu não acho exagero, é claro que isso sempre gera muito debate pelos usos e abusos que a esquerda faz da expressão fascismo. Mas eu não vejo exagerado ver que esses grupos flertam com uma forma de neofascismo. Há claros ataques a próprias ideias de democracia e de liberdades individuais, né, nos argumentos que esses caras falam. Então, assim, e todos esses, em algum momento, se vendem como conservadorismo. Olavo se vende como conservador. Né? E eu acho que ele está metros-luz das propostas do Burke, dos princípios que ele apela para o indivíduo. Né? Então, que princípios esses caras apelam? Se não são em princípios de xenofobia, né? Então, assim, eu acho que é isso que é interessante fazer, né? Então, pensar assim que muitas ideias conflitantes querendo usar esse mesmo guarda-chuva, algumas positivas, algumas detestáveis, e aí eu acho que entra uma análise legal que o Caio faz, que assim, então vamos fazer tipo uma sociologia dessas ideias, que assim, quais são os sentimentos aí que estão sendo apelados? O sentimento da cautela, perfeito. Agora, o sentimento do tribalismo e da xenofobia, a gente sabe o quanto ele é tóxico, né? Então, assim, você pode fazer essa análise de qual apelo que isso faz no nível sociológico, no nível até psicológico, que é aquilo que está entranhado lá na nossa evolução, desde que do Homo sapiens e os conflitos tribais. Eu queria acrescentar um pouco isso para esse debate, né? Ver o quanto que é muita coisa nesse guarda-chuva. Eu acho que... É que, tipo, você tinha falado no começo, o Cassiano falou que muitos conservadores falam, né, que conservadorismo não é uma ideologia, é um temperamento, é um tipo de personalidade, uma disposição, né, mas esse conservadorismo britânico é uma ideologia, né, tipo, tem todos os requisitos, digamos assim, de uma ideologia, né, ela nasce no iluminismo, né, e ela é uma resposta à Revolução Francesa mesmo, né. E aqui, tipo, acho que a palavra ideologia, tipo, a palavra ideologia acho que tem uma carga muito negativa, né? Mas não há um problema em ser ideologia, né? Porque ela tem meio que uma sistematização de uma visão de mundo, né? E pode se classificar assim, como uma ideologia. O conservadorismo britânico dá para falar que é uma ideologia, só que ele é uma ideologia posicional, não uma ideologia ideacional. Que ele não traz a priori uma espécie de programa, ele traz uma espécie de princípios mais ou menos elásticos e que eu posso aplicar ele em diversas posições, né? Mas ele não tem assim, olha, qual é a melhor forma de governo? Se você perguntar, por exemplo, para várias ideologias, eles vão te responder o que eles consideram dentro de um programa, né? A melhor forma de governo é a monarquia. Algum conservadorismo certamente vai te responder isso. O conservadorismo britânico vai falar depende para quem, depende em que época, depende de tudo, assim. Então essa é a crítica, inclusive, que o Leo Strauss, que é um conservador americano, faz com relação ao conservadorismo britânico, que é aquela coisa assim, então, mas aí, tipo, tudo depende, vocês não dão pra gente o que nós devemos fazer como sentido da vida,
É isso? Quer dizer, é isso, né? É uma espécie de faça da melhor forma, faça você mesmo, só tenha em mente que você não pode flertar com formas, digamos assim, abstratas e perfeitas de vivência, de sociedade. Você tem que pensar em coisas, como falar, coisas concretas e tal, né? Gabriel, desculpa, eu te cortei, eu só queria fechar essa questão da ideologia, conservadorismo como ideologia, mas pode falar. O microfone. Não estamos Não tô ouvindo. ouvindo nada. Aqui, Gabriel. Ativa o Eu tinha microfone. cortado o microfone, porque eu não estava Legal. falando. Mas o conservadorismo, a gente tem que pensar que o Edmund Burke, ele é um conservador inglês, numa Inglaterra que já começa a se ver como a nata do mundo, né? Como um país primeiro posto. A Revolução Industrial já estava no começo, ali no século XVIII. Era um país que tinha alcançado um status de paz que a Europa continental só podia invejar. Então, quando ele fala conservar as instituições que deram certo, ele já está enxergando a Inglaterra como um país que deu certo. A gente não tem como ter esse conservadorismo orgulhoso, eu acho muito complicado no Brasil, porque a gente não se vê como um país que deu certo, como um país cujas instituições funcionam e cujas instituições levaram o Brasil para um lugar de destaque mundial, né? Isso não é verdade para a gente. Então, eu não sei até que ponto esse tipo de conservadorismo britânico ele poderia alçar raízes aqui no Brasil, né? Na verdade, assim, o Brasil, ele é um país em que, assim, o nosso pensamento é um pensamento de um país de periferia, de um país dependente, e que se enxerga como tal. Até o Nelson Rodrigues tem aquela famosa expressão, síndrome de vira-latas, que tem relação com o nosso pessimismo, né? Mas, assim, tem um autor, que é o Gilberto Freire, que, assim, lendo o Freire, o que eu sinto, assim, é uma impressão pessoal, tanto na Casa Grande da Senzala quanto Sobrados e Mucambos, é que ele tem, eu não diria que ele vê o Brasil como a nata do mundo, mas ele tem um certo apego, um certo carinho pela história da formação do povo brasileiro, de como as etnias se mestiçaram aqui. Ele tem uma visão mais positiva. Eu sinto isso nele fortemente. Não sei também se é porque a impressão também que eu tenho do povo nordestino, eles têm um sentimento muito forte de identidade regional, identidade cultural muito forte e de orgulho regional, que é algo que eu sentia muito forte no Gilberto Freire, que misturava um orgulho de nação, de cultura, de região, de família, de sobrenomes, que assim era repetido na obra dele. Ele fala em família Vanderlei 1 milhão de vezes ao longo da Casa Grande da Senzala, que é a família da avó dele. Ele fala em Freire, em Melo, em Cavalcante, que são sobrenomes que dão da origem dele 1 milhão de vezes nos antepassados, nos avós. Ele tem isso muito forte na obra dele intelectual, que eu acho que é uma exceção à regra, mas de fato no Brasil uma parte dos autores é pessimista. Sérgio Buarque de Holanda é um super pessimista. Não, sim. Oi? Desculpa, perdão. Perdão, desculpa. Eu pensei que você tinha desculpa, perdão. No Raízes do Brasil, a gente sente esse pessimismo em relação à formação do Brasil, que não fez revolução liberal burguesa, no Raimundo Faoro, também, a questão do estamento burocrático, né, que o Brasil é uma volta redonda, que fica dando volta em torno do mesmo ponto, não consegue sair, não consegue se libertar, está preso no século XVI. E quando a gente pega o conservadorismo atual, o conservadorismo de ruptura, que é algo que vai contra o que o Burke defenderia, né, que é a cautela. O Bolsonaro, lá no discurso na ONU, ele fala que o Brasil está à beira do socialismo, né, que o Brasil rompeu com o socialismo com o governo dele. Então, é uma retórica revolucionária, nosso conservadorismo. A nova política, né? A Revolução Brasileira, de Olavo de Carvalho. Sim.
Eu acho que tem um elemento revolucionário muito forte. Aliás, assim, eu acho que o reacionário é um revolucionário com os sinais trocados, assim, né? O reacionário é um sujeito que quer revolucionar a sociedade para trás. Ele quer que a sociedade volte ao estado que ele imagina ser a forma primordial, onde tudo era harmônico, belo e estava no seu devido lugar, dentro de uma ordem cósmica, até assim, né? Então, assim, o reacionário mais reacionário, inclusive é contemporâneo aí ao Burke, né? Digamos assim, um modelo, uma espécie de arquétipo de reacionário, é o Joseph de Maistre, né? Que era um francês que achava que a pior desgraça que havia acontecido na história da humanidade teria sido a Revolução Francesa. E ele que por conta do fim da monarquia. E ele queria que a França voltasse a 1888, ou seja, um ano antes da Revolução, né? Ele queria que tudo voltasse ao seu devido estado normal, etc. E tal. Então, é um pensamento que não tem a ver com conservar as coisas, mas com retornar elas a um passado que muitas vezes é mais imaginário do que real, né? E aí tem uma grande ironia, né? Porque, na verdade, ambos são revolucionários. Porque ambos querem construir uma sociedade idealizada no presente. Tanto o reacionário quanto o revolucionário, eles são marcados por não se conformarem com o presente e querem imporem um modelo sonhado. Só que um sonha com o futuro, outro sonha com o passado, mas ambos são idênticos na inexistência, na irrealidade. Os dois É aí que modelos. é aí que eu enxergo, por exemplo, algo em comum quando você fala sobre, como vocês falam sobre revolucionários, que para mim é algo que é comum em ideologias no sentido mais estrito, talvez. O Ian falou em ideologia como uma forma de você organizar ideias, uma forma de você organizar como você encara o mundo. Eu enxergo ideologias como formas de aplicar uma teleologia, né? Um sentido da história para a história humana. Você vê alguns revolucionários que falam no sentido da história humana, né, avançando no sentido de progresso, enquanto outros entendem o sentido da história humana como degradação, né? Você vai degradando, etc, etc. Você precisa de uma revolução ou para quebrar e levar o progresso, ou você precisa de uma revolução para quebrar esse progresso e trazer a harmonia de volta. Sim, essa coisa da degradação da história vem lá do Hesíodo, né? Que tinha a ideia de que o mundo era dividido em 4 grandes eras, que é a era de ouro, a era de prata, a era de bronze e a era de ferro, que era a degradação do homem, né? Que bate com uma visão bíblica também, não é? Aquela visão de que, assim, Adão viveu 900 anos, né? Como que fala, Abraão viveu 150 anos e você vive só 60. Então, o que aconteceu com a raça humana? A raça humana foi degradada pelo pecado, né? Estamos piorando, estamos indo em direção ao abismo e tal, né? É o RPG mágico. Eu acho que essa é talvez a narrativa mais... Eu acho que essa é a narrativa talvez mais antiga na humanidade, é reclamar que no passado era melhor. Né? Então verdade. O cara deveria estar no antigo Egito e falando, não, no tempo aqui do faraó fulano e não, esse era melhor. É incrível a força disso. Eu acho que deve ter eu acho assim, tem uma narrativa cultural histórica fortíssima, como você lembrou. Acho muito legal você trazer isso para o debate. E eu acho que deve ter um apelo psicológico muito forte. Você conversa com as pessoas, elas idealizam o passado o tempo inteiro. O cara fala da infância cor-de-rosa, mas aí eu conheço o cara em detalhes, o cara hoje tem 50 anos, eu sei que ele passou fome quando criança, sabe? O pai abandonou, mas ele fala da infância como se fosse a coisa mais fantástica do mundo, né? Então isso é uma coisa forte da psicologia. E o cara deixa de lado aquelas coisas horríveis e tem saudade e tem um tom róseo no que foi a infância dele, o passado. Então a gente parece que nunca sai dessa idealização do passado. É por isso que eu hoje recomendo para todo mundo, eu vou fazer a propaganda aqui, que eu vou fazer quase em toda a live, que é leiam o Novo Iluminismo do Steven Pinker. Eu acho que nada como a demonstração que ele faz com números e tudo mais sobre o quanto o mundo está melhorando. Outra fonte, o Factfulness, o Hans Rosling, aquelas palestras do Hans Rosling a gente tinha que divulgar mais.
que a gente tem que romper no que é possível. Eu acho que assim, o que é psicológico, está entranhado na cabeça humana, não tem muito o que mexer. Mas a gente tem que mostrar o quanto o iluminismo foi a maior invenção, né? Enquanto o Matthew fala lá, a Revolução Francesa foi a pior ocorrência da humanidade, eu acho que o nosso ponto é o iluminismo, não vou nem entrar na Revolução Francesa, que eu acho que já tem um saldo mais ambíguo aí, mas o iluminismo é o melhor saldo positivo para a humanidade, o tudo que ela melhorou em qualquer indicador social, econômico, e o quanto nas últimas décadas isso é um processo de aceleração, de redução de extrema pobreza, de todas as variáveis quase que você olha, sociais, econômicas, até ambientais, ecológicas, elas vão melhorando. E eu acho que se tem uma santa aliança anti-iluminista, é aquela que junta todo mundo para negar essas melhorias. Então o socialista tenta negar que o mundo está melhorando, o ecologista radical, o conservador, o reacionário, todos eles tentam negar os ganhos do iluminismo. Eu acho que hoje, mais do que a bandeira liberal, é a bandeira iluminista, que felizmente acho que o liberalismo é que melhor hoje defende, que é falar, não, vocês estão equivocados. E é por isso que eu recomendo esse livro. Acho que esse livro tinha que ser o livro de cabeceira do liberalismo, o novo iluminismo do Pinker. Outra coisa Essa metáfora que da Santa Aliança foi muito boa, hein? eu ia A metáfora comentar da Santa também Aliança foi muito interessante. tem um livro do Mark Lilla, sabe, que A Mente Naufragada. chama até A Mente Naufragada. isso, que A Mente é A Mente Naufragada sobre o tô na espírito lista para reacionário. ler. É muito bom. Eu tô O querendo Sapiens ler esse livro tem um bom também tempo. traz alguns dados em relação à melhoria do mundo nos últimos séculos. Eu esqueci o nome do autor. Não é que eu não esqueci, é que eu nunca aprendi a pronunciar. O autor do Sapiens. Harari. O Harari. Harari. Yuval. Yuval Harari. Eu ia Muito falar bom. também sobre o que eu tinha falado, né, que é o conservadorismo é uma ideologia mais posicional do que normativa, né, digamos assim. E é isso que o Leo Strauss criticava, né? E falam que o Leo Strauss é o pai do neoconservadorismo, né? Que o neoconservadorismo é meio que tipo o oposto, né? Que ele pega aquela coisa do excepcionalismo americano, que sabe, do que deu certo e é o direito dele divino de estar no topo e exportar esse modelo para o mundo, né? E por isso que aquelas guerras lá Destino americanas, né, Manifesto. e aquele discurso Destino Manifesto, né, aquele discurso de temos que implantar a democracia no mundo, levar a democracia para os povos que não têm, libertar todos os povos, né? É aquela coisa de quase uma nova versão do fardo do homem branco, né? Temos que civilizar os bárbaros, né? E esse tipo de coisa. Que isso é o neoconservadorismo, né? Que até essa alt-right critica, né? Inclusive. Uhum. No Eu acho que fundo, é esse é uma um elemento. Bush renovada, né? Se a gente for parar para Oi? pensar. No fundo, é uma doutrina Bush renovada, né? Sim, o Bush é um neoconservador, né? Na verdade, o Bush já é um neoconservador por conta dessa influência do Strauss e de Ô, outros Victor, caras que antecederam o Bush, inclusive, que tem essa mistura aí como que é, do Destino Manifesto, com o Faro do Homem Branco, com fundamentalismo, né? Que assim, vocês sabem que a palavra fundamentalismo, ela é uma palavra que todo mundo usa para o islamismo, né? O fundamentalismo religioso é o islamismo. Só que a palavra, originalmente, ela foi concebida numa acepção positiva dentro de uma espécie de movimento de renovação da fé americana no século XIX, por pastores que queriam achavam que no século XIX os Estados Unidos estava decadente por algum motivo e que era necessário uma espécie de reestruturação moral da sociedade a partir dos fundamentos da Bíblia. Então, o fundamentalismo ele tem dois sentidos: a ideia de que você precisa voltar aos fundamentos do texto, que é o sentido mais bonito, e a ideia de que você tem que fundamentar a sociedade política a partir
do normatismo do livro sagrado, que é a versão feia do fundamentalismo, né? Então você tem assim o fundamento da sociedade, o fundamento da sociedade política é o sagrado. Sem o sagrado não há sociedade política. Então existe esse identitarismo. Nós somos o quê? Nós somos White American, como que é? WASP, né? White American Anglo-Saxon Protestant, né? White Anglo-Saxon Protestant. Então, tipo, nós somos isso, né? E essa é a nossa identidade, vivemos baseados na Bíblia, na fé, e o identitarismo é a base desse neoconservadorismo. Eu acho que nós, no Brasil, hoje, importamos muito esse neoconservadorismo através do Olavo de Carvalho, principalmente, né? Importamos muito isso para o Brasil e faz parte do nosso conservadorismo de massas esse elemento mitológico, como fala, nacionalista, identitário, né? E que mistura assim, Brasil, Estados Unidos e Israel como se fosse uma grande comunidade, né? Uma espécie de comunidade imaginária de crentes, de fiéis, etc. e tal, né? Nesse caldo, quando a gente fala em Israel, a gente tem que pensar nos neopentecostais, né? Necessariamente. Sim. O neopentecostalismo, ele inaugurou esse fetichismo por Israel, esse fetichismo animista, né? Toda essa simbologia, e é de um Israel imaginário, né? do Antigo Testamento, que no final foi identificado com o Israel de hoje, que são coisas completamente distintas, né? E que é algo que não existe no catolicismo, por exemplo. Que é algo interessante. O catolicismo, ele é uma religião que, por ser uma religião muito originária do começo do cristianismo, que foi uma ruptura com o judaísmo, ela é anti-judaica, né? Ela é anti-judaizante. Numa mistura muito engraçada até, né? Porque a gente vê a Israel moderna com pró-LGBT, com um monte de direitos civis, bem progressista em várias partes, e agora com essa aliança geopolítica com o pentecostalismo mais conservador, brasileiro, americano. E o mais louco disso são as implicações políticas reais, né, geopolíticas. A gente discutindo da embaixada, né, o Trump efetivamente mudou a embaixada por conta disso. E não é pela razão de agradar Israel, mas era para agradar, antes de mais nada, esses eleitores neopentecostais que fizeram interpretações das mais malucas de que ao mudar a embaixada seria uma maneira de sinalizar que o povo de Israel de fato está voltando a ocupar aquele lugar, e com isso vem toda aquela questão que a gente vê no Apocalipse, etc. A realização falar um pouco a realização de uma profecia apocalíptica, né, de volta do Messias da Terra, depende da construção do terceiro templo. Sim. Aí não sei como é que eles vão fazer com a mesquita de Auláxia, como é que eles vão fazer com o Domo da Rocha. Eu quero saber. Na verdade, os pastores nem citam muito isso, nem falam muito isso de destruir mesquita, porque, né, se um pastor... Eu fico meio curioso. Não dá ideia que eles vão destruir o dom. Agora, eu não sei como é que eles não pensaram nisso ainda, né? Na escatológica, tem um anticristo, né? Então, assim, eles estão criando Israel para poder trazer o anticristo? Como é que é isso? Na escatologia justamente no estado de Israel, cria o terceiro templo, e aí no final vem o anticristo. Vem a besta do Apocalipse, junto, no pacote. Eu não sei como é que isso se encaixa dentro. Enfim. E é interessante porque assim, a ideia é de que assim, nós somos a favor de Israel, mas a gente sabe que a profecia diz que todos os judeus vão se converter, né? Então, assim, a gente é a favor de Israel, mas os judeus não. Os judeus vão se converter e vão virar cristãos, né? Mas eu acho interessante. A ideologia até antissemita, né? Se for ver.
ninguém sabe se é antes, se é pró, é confusa. Eu acho que a melhor definição é confusa, é um balaio de gato. Fala, Eu Caio, acho você queria interessante falar. falaram aí, juntando tudo que vocês falaram agora, como falaram sobre essa união entre Brasil, né, Estados Unidos e Israel, até um pouco Europa cristã, Europa branca e cristã, né, porque é um conservadorismo que ele é parcialmente fundamentado em nacionalismo, mas parcialmente também fundamentado numa grande aliança global, né, numa luta contra um mal ou contra diversos males que possam existir no mundo. E tem muito, voltando para o que eu estava falando, uma característica de teleologia, né? Porque falaram aí, cumprimento, vai ter a profecia que os judeus vão se converter, Jesus Cristo vai voltar, etc. E por que eles iriam querer isso? É porque é uma teleologia, é um cumprimento de uma profecia, é o cumprimento do sentido da história, a função que a história, é uma função que a história tem que cumprir, né? É nesse sentido que eles unem o nacionalismo, né? Os Estados Unidos, as nações brancas cristãs que estão numa batalha que dura bem 2.000 anos ou mais de 2.000 anos, dependendo. E ela tem que se concluir. Você tem que organizar suas forças para se concluir. Que é basicamente uma teleologia. As pessoas acabam não fugindo muito, mesmo os não cristãos acabam não fugindo muito dessas noções de criar um sentido na história. Então, eu ia falar um pouco disso. Aquele neoconservadorismo que a gente está falando, do Léo Strauss, de excepcionalismo americano. Espera aqui. Moto passando. Então, o neoconservadorismo de excepcionalismo americano, de exportar o modelo americano para o mundo, acho que ele meio que perdeu força por causa da guerra do Iraque e no Afeganistão também, que foram muito impopulares, né? E agora, sim, digamos, dos anos 2010 para cá, meio que tá surgindo uma nova direita, né? Essa alt-right, que ela é até mais isolacionista, né? Ela é contra, inclusive até é uma coisa que eles concordam com a esquerda, né? Eles são contra intervenções do Oriente Médio, contra guerras, assim, sabe? Todas essas guerras que ocorreram. E eles, assim, acreditam que, tipo, os Estados Unidos é uma nação primariamente branca cristã e tem que se unir com outras nações primariamente brancas e cristãs, fechar fronteiras, expulsar todos os muçulmanos, né? E não intervir no Oriente Médio, né, para deixar eles quietos e focar na gente, né? É como se fosse uma confederação de nações brancas cristãs, né? E essa é a nova onda é um novo reacionarismo que está vindo, né? Que é pessoal, tipo assim, o Viktor Orban, o Steve Bannon, né, que é o ideólogo desse novo reacionarismo, né? E eles bebem também de fontes dos... sim, Netanyahu, né? E eles bebem de fontes até do libertarianismo americano, do anarcapitalismo, tipo OP, né? Que eles se dizem que são contra o Estado, né? Tipo, dizem que são contra o Estado grande, entendeu? Tipo, até uma besteira que eles falam assim, que é tipo, a gente não é fascista porque o fascismo é Estado total e a gente é anti-Estado. A gente é a favor de Estado pequeno, mas com fronteiras fechadas, anti-imigração, sabe? Para manter a... O que eles querem, na verdade, é um etno-Estado branco, né? Mas acredito que com Estado pequeno é possível, de alguma maneira, né? E aí eles meio que fazem assim, até contraditório, porque eles fazem assim uma espécie de união internacional de nacionalistas brancos e que inclui Israel por algum motivo, sabe? Sim, sim. Israel é O branco. Netanyahu... Desde que seja lá em Israel, né? Desde que seja Exatamente, lá. Eles Porque estão a tem favor do Estado de aquela Israel, galera, mas... Agora essa tem um galera detalhe. alt-right. É uma união internacional de nacionalistas brancos. Mas não tem branco no Brasil. Então, Tem. é bizarro Nenhum. porque o Mas Brasil tenta esse é um aproveitar O elemento elemento que isso. aqui racial, esse é um elemento que aqui no Brasil não ocultaram um pouco, né? o elemento Você racial traz não só o vai que é entrar numa ação conveniente. de oposição. Mas eu acho que é legal quando vocês falam assim, vocês falam assim, mas Israel não é branco, mas não é cristão, não é protestante, coisa e tal. Eu vejo assim, por mais que a inspiração deles também, tem várias forças fascistas, etc., aqueles grupos mais assumidamente nazistas, que têm um antissemitismo forte, eu acho que está ficando de escanteio, né? Nesse movimento neorreacionário. Não sei. Algumas bandeiras nazistas foram até vistas nas reuniões de alt-right.
Mas eu vejo assim, eles não estão deixando o cara da KKK, que é assumidamente antissemita, ter voz, ou dando voz para esse cara, por exemplo. Eu acho que é um processo de calar esses grupos de extremistas mais nazistas, ou no mínimo tolerar, mas não dar palco, para fazer essa aproximação com Israel, né? Com essa, que não é nem uma aproximação com Israel, o Estado, eu acho tanto. Por mais que às vezes o Netanyahu até pega um pouco disso, mas eu acho que é mais para essa coisa que eu falei do público interno neopentecostal e essa questão profética, né? Sim, o Netanyahu, inclusive, se aproximou muito do Viktor Orbán, né, o primeiro-ministro da Hungria, que é um ultra-reacionário, né, de extrema-direita, com o presidente da Polônia, né, ele se uniu com todas... E essas pessoas já deram declarações antissemitas, né? Inclusive na Hungria, o Orbán ele já deu vários discursos contra o George Soros, né? Que é um filantropo judeu, bilionário, né? E diz que ele é um globalista, que quer dominar o mundo, né? Aquele discurso conspiratório, né? E aí Bem nazista, né? Sim, eu acho que a gente está esquecendo de um detalhe, que a gente está colocando no mesmo bolo cristianismo católico com cristianismo neopentecostal. O cristianismo católico, ele é eu não posso chamá-lo de antissemita, mas ele doutrinariamente, ele é muito fortemente contra o judaísmo. Ele vê o judaísmo como uma religião não cristã, né? Vê o judaísmo até como uma espécie de heresia, de pecado. Ser judeu é pecado na visão católica, né? Então, isso é interessante. Isso não caiu muito. Existe Isso uma não caiu relação muito. muito diferente. Mas Até isso não caiu doutrinariamente, muito com os últimos papas, tanto o atual quanto o João Paulo II. Eu não sei o quanto. Gente, assim, eu sei que na Alemanha nazista, os intelectuais católicos eram os principais defensores dos judeus. Tanto que a Alemanha, pelo menos assim, o Reich conseguiu. Foi o último problema que o Reich teve interno, foi de domesticar a Igreja Católica. Porque o Reich tinha o tal do Ministério das Igrejas, que comandava as igrejas protestantes. Todas estavam de joelhos para Hitler. E era entendido como cada pregador protestante era, dentro do Reich, uma espécie de agente do governo. Então você tem que falar dentro da ideologia. Uma da interpretação tradicional que se dava para o cristianismo dentro da Alemanha nazista era a ideia de que Jesus era um ariano perseguido pelo establishment judaico. Olha que loucura, né? Então, assim, e os intelectuais católicos eram perseguidos porque eles faziam a defesa dos judeus e naquele contexto, né? Então, isso é muito variante de lugar para lugar, mas eu concordo com o Vitor que, assim, hoje no Brasil você percebe que os católicos, eles têm os católicos que são inclusive anti-Concílio Vaticano II, anti-Papa Francisco, são esses católicos que acham que o Papa Francisco é um herege, que não tem Papa nenhum, etc e tal. Esses católicos radicais, tipo sede-vacantistas no Brasil hoje, é gente que não gosta de judeu. Muitos deles não gostam de judeu. Não é nem o Estado de Israel. E eu vejo isso escamoteado nas redes sociais. É até uma tese minha que eu acho que um dos grandes problemas da gente desses movimentos se criarem como movimentos de massa é porque o discurso radical que está dentro deles, do tipo dog whistle, tipo só eles entendem quando aquela mensagem é veiculada como uma espécie de mensagem cifrada, codificada dentro do discurso mainstream. Esses caras não aparecem, porque tudo que eles falam é meio que, digamos assim, se fecha dentro de um código próprio que não vaza, né? Então você pode ver, eu conheço esses caras, eu acompanho eles nas redes sociais e muitos são bem antissemitas mesmo, assim, né? Com piadas que não dizem, mas colocam memes, né? Aquele meme do judeu, né? Que tá com dinheiro, contando dinheiro, assim, narigudo e tal. Quer dizer, existe uma exploração do estereótipo do judeu como mal
E isso tem a ver também, eu acho, com essa perseguição ao Jorge Soros e tal, né? Mas entre os neopentecostais, o judaísmo é uma espécie de possibilidade de resgate de uma tradição que não existe, ou Eles de veem invenção das eles tradições. como. Parece que eles veem eles como cristãos em potencial, não é? Algo assim. Eu acho que Isso mais do pode que ser. isso. Desculpa, É menos o judeu e mais os símbolos do Velho Testamento. É menos o Isso. judaísmo e mais os símbolos do Velho Testamento. A impressão que Mas eu eu tenho Gabriel, acho que você falou um negócio sobre isso. o Caco chegou no ponto principal. Pode até ter essa justificativa de judeus, de cristãos em potencial, e qualquer baboseira do tipo. Mas eu acho que assim, o Caco chega no ponto dessa atração. Essa é a palavra. Eles têm os ritos que vão ausentes e com isso conseguem absorver. Eu acho que assim, sociologicamente falando, acho que o que o Caco falou é o que mais explica essa aproximação. Não sei se o Caio até quer completar isso, se ele está de acordo, não sei. Ah, O não, Gabriel sim, falou um sim. negócio interessante também. Eu, Pode falar, Caio. Depois o Gabriel. Eu queria que falasse uma coisa que você tinha falado. Pode Perdão? falar, Caio. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Então, eu não, sim, é um modo de você criar um mito de origem, é um modo de você fundamentar uma tradição, é um modo de você criar uma linhagem, né? Porque o pentecostalismo está atingindo um ponto no Brasil, né? Ele já não é uma religião minoritária, ele já deixou de ser uma religião minoritária, né? Tanto que os efeitos de um mercado religioso, por assim dizer, no Brasil, levou algumas religiões pentecostais a perderem fiéis, inclusive a própria Igreja Universal, né? Que no último censo ela perdeu fiel. Então ela está chegando num ponto em que o discurso da novidade, o discurso da renovação, ele não basta mais, né? Ela perde esse efeito de renovação, de novidade, profético até, né? Ela agora precisa desenvolver uma tradição, né? O catolicismo ele desenvolveu uma tradição própria, né? Paralela à Bíblia. Ele tem uma tradição própria paralela à Bíblia. O pentecostalismo, talvez por faltar, né? Por não ter tanto embasamento de especialistas bem informados, como o catolicismo tem, como a Igreja Católica tem, talvez um modo mais fácil de você traçar uma linhagem, né, porque religião é muito disso, traçar linhagens, seja justamente isso, né, se você pegar essa origem no Velho Testamento. Inclusive, aliás, desse modo também você pode, inclusive, questionar, botar em questão o próprio catolicismo, né? Porque aí o pentecostalismo seria a continuidade legítima desse Velho Testamento. E não tanto essa tradição católica que traz até um certo paralelismo à tradição bíblica do Velho Testamento, né? Exatamente isso. Você falou de traçar linhagens. Isso tem muito a ver, por exemplo, quando você vê o cristianismo, quando nasce, o cristianismo é uma ruptura dentro do judaísmo. E o cristianismo, como toda religião, precisa de uma tradição antiga para se afirmar como credibilidade, né? Então, assim, quanto mais antigo, mais credibilidade tem. Então, por exemplo, nas genealogias de Jesus, que aparecem no Evangelho de Mateus e de Lucas, você tem ali uma espécie de tentativa forçada de traçar a linhagem de Jesus até a linhagem do rei Davi. Por caminhos diferentes. Por exemplo, em Mateus, eles traçam, se eu não me engano, a partir de Salomão. Em Lucas, eles traçam a partir do outro filho de Davi, que não teve, inclusive, que não teve sucessão real, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia precisamos provar que o nosso líder espiritual, que é o fundamento da nossa religião, na verdade, a verdadeira descendência real da casa de Davi. Dessa mesma maneira, os pentecostais tentam falar assim, então, tipo, tem os católicos que eles estão aí há um tempo e tal, só que nós é que somos os verdadeiros, porque a gente vem lá de trás, inclusive a gente está até deixando a barba crescer, botando kippah na cabeça, fazendo o Templo de Salomão, é a gente que é os verdadeiros. Eles não, eles são falsos. O Valdir Macedo sempre a fazendo busca cosplay pelo de Rambo. anterior, né? A religião, ela
acaba assumindo uma posição de... Ela assume não, ela é, por excelência, uma ideologia, né? Uma ideologia sagrada. Eu poderia dizer até que a ideologia é uma religião secular. Então, toda forma de visão, toda uma forma de comportamento, de temperamento, de cultura, se constrói com base na religião. E hoje a gente está vendo a emergência do nascimento de quase de uma nova civilização neopentecostal no seio da democracia liberal, no seio da civilização iluminista, né? Como um corpo estranho aí, causando atrito e se chocando com o que tem aí. E que só é possível pelo iluminismo, né? Exatamente. Pela liberdade de crença, pela separação igreja e Estado, que você pode ter outras denominações concorrendo em pé de igualdade com a Igreja Católica. Uhum. Sim. Sim, É que é o que gera possibilitado pelo iluminismo. Que leva a uma competição religiosa muito mais forte, né? Você tem agências religiosas competindo. Inclusive, Cassiano, você falando agora sobre justamente essa ideia do pentecostalismo, né? Nós somos os legítimos. Tem o catolicismo carismático, né? Que é justamente o que eu estudei foi justamente o catolicismo carismático, que seria um catolicismo pentecostal, né? Eles trouxeram recentemente, nos últimos 10 anos, se não me engano, 15 anos, uma devoção a uma beata, que é Beata Helena Guerra, certo? A gente sabe, né, que a glossolalia, no caso, né, muitas das práticas do catolicismo carismático, eles vêm diretamente do protestantismo pentecostal que nasceu nos Estados Unidos, né? Tipo, tem uma ligação direta, inclusive, com o protestantismo pentecostal americano, né? Nem passa pelo brasileiro. E o interessante é que eles estão afirmando agora, ou deixando no ar, que essa Beata Helena Guerra, ela surgiu, foi no final do século XIX, se não me engano, eu não vou lembrar. Mas ela surgiu anterior aos eventos da rua... Como é que era o nome da rua? Que começou o pentecostalismo? Acho que é Azusa Street, não lembro. Que ela, na verdade, veio antes do que eles, e ela voltou a instigar a devoção ao Espírito Santo, que é o central no pentecostalismo, também no catolicismo pentecostal. Então agora existem umas vertentes no catolicismo carismático que estão afirmando que o próprio pentecostalismo não é protestante, é sim católico, através dessa Beata Helena Guerra. É uma disputa muito grande por linhagens, por quem constrói a linhagem, quem tem a linhagem mais antiga e a mais legítima. O passado está sempre em disputa pelo presente, né? Sim, através da disputa do passado, da disputa pelo presente, sim. E a igreja... Isso me lembra totalmente a época da faculdade, os pessoal discutindo qual era a interpretação do Marx mais legítima e qual partido mais representava bem as ideias de Marx. Então, quando vocês fazem esses paralelos entre ideologia e religião, essa questão também da linhagem aparece muito. E aí tinha, assim, até criação de termos que eu achava esdrúxulos. Um que eu achava muito esdrúxulo era qual era o pensamento marxiano, vira quase marxiano, para distinguir dos demais marxistas que seriam corruptos, seriam impuros, mas eu sou o pensamento marxiano e por isso puro e legítimo. Então, assim, os paralelos são totais, assim, quando a gente vê o quanto a ideologia se faz com a religião. Outro exemplo é o liberalismo. Tem um autor da escola austríaca, espanhol, que é o Jesus Huerta de Soto, que ele fala que o Adam Smith e os liberais ingleses, nenhum deles é liberal, não. O liberalismo nasceu na Espanha, da Espanha foi para a escola de Salamanca, né? Isso, são os espanhóis da Universidade de Salamanca, que depois foram retomados pelos austríacos, com Van Mises, com Mendes, etc., e chegou até ele. Então, espanhóis e austríacos são liberais. O restante é todo mundo socialista. Adam Smith... Tem gente que chama Adam Smith de proto-marxista. É claro que chegou até ele porque ele é o Messias, né? Não, chamar o Adam Smith de proto-marxista é uma coisa assim, você entende de onde surgiu, porque o Adam Smith ele ia na onda da teoria do valor-trabalho, né? Aí é uma coisa anacrônica, mas é mais do que anacrônico. Essa é a primeira vez que eu estou vendo o anacronismo como método, entendeu? O anacronismo como método, tipo assim, como falar que
o Adam Smith era um proto-marxista, se ele não tinha ideia de que iria surgir alguém chamado Karl Marx. Cara, nem contemporâneo eles foram, né? Acho que nem a avó do Karl Marx estava viva quando Adam Smith escreveu essas nações. É parte do processo de formação de identidade, né? A reescrita do passado. Sim. E quando você introduz uma competição muito forte, religiosa, isso fica mais forte. Tem um sociólogo, Peter Berger, não sei se alguém ouviu falar dele, ele estudava mais religião, ele falava justamente isso, sabe? Tipo, existe um retorno ao passado, um retorno à origem muito forte quando as religiões elas entram em atrito. Atrito não, desculpa. Quando elas entram em competição muito forte, contra a competitividade muito forte, essa disputa pelo passado ela se intensifica. Sim. Faz muito sentido. A disputa por Abraão. E eles têm o catolicismo e o protestantismo, eles têm maneiras diferentes de justificar seu apego ao passado, né? O catolicismo ele faz isso. Aí vem também a questão do Antigo Testamento na Igreja Evangélica. O catolicismo ele justifica seu vínculo com o passado, dizendo: não, nós somos a igreja fundada pelo apóstolo Pedro, né? Pedro nasceu lá na Judéia e tal, mas foi lá para Roma, foi crucificado de cabeça para baixo e tal, espalhou o cristianismo junto com Paulo. Nós somos a igreja fundada por Pedro, nós somos os continuadores da tradição apostólica da igreja. Sim. E essa tradição é uma chave hermenêutica. Você não consegue entender o texto bíblico sem estar imerso na tradição apostólica fundada pela igreja de Pedro, que é a igreja católica, né? O protestantismo não, o protestantismo é a sola escritura. Então, o que acontece? Essa tragédia. A época de Jesus é uma época que já é muito histórica, é uma época com documentação farta, é uma época que a província da Judéia era uma província do Império Romano, o império mais sofisticado que existia naquela época. Então, para você voltar para um tempo mítico, eles têm que ir para o Antigo Testamento, né? Os evangélicos eles têm mais necessidade disso para se conectar com o passado do que os católicos, porque os católicos se conectam com o passado por via do próprio corpo da igreja, por via da própria Santa Sé. E pela história no Brasil também, né? Tipo, eles estão no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Sim. A primeira missa no Brasil foi quando o Pedro Álvares chegou aqui, né? Sim, sim. É o ato fundador do Brasil, a primeira missa. Sim, sim. Tem que ter a necessidade de um esforço pentecostal para romper essa historicidade, por assim dizer, essa identidade histórica do católico no Brasil. Inclusive, é verdade, uma coisa que eu me lembrei, eu acho que estava, se eu não me engano, da tese de um professor meu, eu não tenho certeza. Era comum, hoje em dia talvez nem tanto, porque agora o pentecostalismo cresceu mais. Era comum, por exemplo, muitos pentecostais identificarem o subdesenvolvimento brasileiro ao fato do Brasil ser católico. Uhum. Haveriam demônios que estavam ligados ao rito católico que impediam o Brasil de se desenvolver. Ah, mas isso faz sentido, hein? Agora, esse demônio só ficou na América Latina, né? Não foi para a Áustria, não foi para a Bavária, não foi para a França, só ficou aqui. Mas assim, gente, que se faz algum pararem, sentido. Faz algum sentido nessa história. Desculpa. Os primeiros Pode falar, países, Carlos. por exemplo, os primeiros países onde as mulheres votaram, por exemplo, eram países protestantes. E os últimos países onde as mulheres tiveram direito de voto, ainda que fossem países desenvolvidos de primeiro mundo, foram países católicos. Então, por exemplo, o primeiro país que a mulher votou foi Nova Zelândia, né? Não me lembro qual depois, mas assim, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, tal. Aí depois né? você vai ter uma onda de França. Não, você tem antes a Alemanha, né? Mas depois você vai ter França, depois você vai ter Espanha. O Brasil, a mulher vota antes do que na França. E, por último, você vai ter, por exemplo, aquele país que fica entre a França e a Alemanha, que acho que é Liechtenstein, que é um principado católico. Acho que é Liechtenstein, se eu não me engano. É um negócio assim, tipo, é um ovo. Sim, Sim. É um principado católico.
Inclusive, o príncipe de muito Liechtenstein rico, é um local muito rico e muito desenvolvido. A mulher só adquiriu o direito a voto nos anos 70. Alguma base tem, mas né, também a gente não vai criar Mas, por uma outro espécie lado, de Mas não é determinismo histórico. quando a gente Eu fala em acho histórico. assim, o que eu queria. fundamentalismo, a Suíça ficou sem ter, Genebra ficou sem ter teatro, proibido o consumo de álcool, assim, uma série de proibições absurdas até muito tempo. Por causa do Censura. Calvino. Era um Estado O Calvino é um fundamentalista. O pouco. Calvino fundou um Estado fundamentalista na Suíça. Exatamente. O Calvino Quase. era um side-tube. Se eu não me engano, a Calvinismo é Suíça também foda, foi um né? dos últimos A a Suíça, ela aprovar o tem voto uma feminino. coisa. A Suíça, ela tem uma coisa também que é o hiperfederalismo, né? Essa Sim. coisa de cada estado ter uma lei e tal, que a gente pensa que é uma coisa que se aplica a países grandes, como os Estados Unidos. Mas a Suíça é um país pequeno, em que os estados suíços, né, que se chamam cantões, você tem diferenças linguísticas, né? Você tem a maioria, 70% fala alemão, só que cada região da Suíça fala um alemão que não necessariamente é mutuamente inteligível com o alemão que está no cantão ao lado. E quando sociedades são muito pequenas, muito homogêneas, elas são mais fáceis de se fechar também, né? E isso a gente vê muito nos Estados Unidos, né? Essa coisa do pequeno, por quê? Porque quando você governa um país grande, é difícil você se apegar a princípios conservadores, porque se você está olhando a população de muito longe, de muito alto, você vai ter que aplicar princípios abstratos, então você vai ter que inovar. E no caso do federalismo, do hiperfederalismo, ou do federalismo de separação, que é o federalismo dual americano, essas forças locais, elas ficam sem ser perturbadas profundamente também. Eu vou aproveitar esse gancho até para a gente tentar retomar a conversa sobre o conservadorismo, né? Que tem uma outra ideia que vem muito disso, que é o comunitarismo, né? Que não é o mesmo que conservadorismo, também acho que até ideia com alguns méritos, mas que é muito essa questão da autodeterminação local daquele grupo, né? Então os ideólogos americanos insistem muito nisso e tem esse paralelo com a Suíça. Eles atacam muito o liberalismo, né? Eu acho que eles faziam um total espantalho do que é o liberalismo, os comunitaristas, que seria algo atomizante, individualista, etc. E o custo do comunitarismo, por mais que seja até interessante, governos locais, principalmente eu acho que para questões tipo orçamento, transparência, gestão, acho que até é positivo isso. Mas é muito no sentido das liberdades sociais e civis, né? E aí o resultado é isso, é uma Suíça que vai aprovar um voto feminino lá em 1970, escolas americanas nessas cidades mais conservadoras querendo ensinar o criacionismo, né? Então essa lógica do comunitarismo, né? Acho que já até para a gente inserir o conservadorismo no gancho, ela casa com esses valores conservadores de poder uma comunidade muito fechada, pequena, que ainda está presa a essa mentalidade, poder continuar fazendo aquilo e para falar assim, é a minha liberdade em relação ao governo federal, nós queremos assim, então podemos, né? Segregação racial no sul dos Estados Unidos, né? Que foi uma coisa mantida graças ao federalismo, porque para você emendar a Constituição americana é uma façanha. Você tem que ter a aprovação, acho que 2/3 do Congresso e de 75% de todas as legislaturas estaduais. Então, é uma coisa que acontece quando os astros se alinham, tem uma emenda nova na Constituição americana. Então, foi uma coisa que conseguiu, que os estados do Sul conseguiram preservar durante muito tempo e que só foi derrubada com uma decisão da Suprema Corte, né? Então, essa subsidiariedade, muitas vezes, ela é uma ferramenta política importante para a afirmação do conservadorismo. Tem o Chesterton, né? O Chesterton ele era muito a favor do princípio subsidiário, problemas locais devem ser resolvidos a nível local, né? O nível nacional, o Estado nacional, ele deve intervir pouco, para manter a infraestrutura cultural de um lugar, porque o conservadorismo também é um fenômeno muito psicológico, muito afetivo.
Sim. né? A manutenção de uma ordem social, muitas vezes, é a manutenção de uma estrutura afetiva que as pessoas cresceram com ela. Então, o respeito aos pais, o respeito ao professor, essa figura de autoridade, pessoas que cresceram e introjetaram aquilo têm essa necessidade afetiva. Esse negócio de que a cultura, você pode ver, por exemplo, como exemplo, a questão das aldeias indígenas, né? Que elas têm uma estrutura ali de vínculos sociais, e quando o branco chega, quando ela entra em contato com o branco, você começa a ter problemas de suicídio, de alcoolismo. Quer dizer, a estrutura afetiva daquela população, ela se esfacela. Sim. Eu acho que grande parte do posso pegar o movimento gancho aqui? conservador. Pode, fala, Fernando, pode falar. Não, eu acho que ao mesmo tempo também vem os hospitais e vem até um desejo de maior liberdade social e às vezes tem o rompimento das amarras, né? Eu acho que também tem que tomar cuidado um pouco com essa narrativa, que também é uma narrativa um pouco bucólica, idealizadora da sociedade intacta, que é de onde nutre o comunitarismo. Eu não vou nem pegar a questão indígena, que eu acho que é sempre muito mais delicada, mas eu fico pensando as comunidades, as pessoas que vivem em comunidades sectárias, religiosas, e quando elas querem se livrar daquilo e ter liberdade. Eu estou muito impactado pela aquela série Unorthodox, que o Netflix lançou agora, assista, muito interessante, que é isso, ela foge daquela comunidade do judeu ortodoxo muito opressiva para a mulher. Então, assim, essa narrativa de harmonia sempre escamoteia muita coisa. E até eu não duvido que na sociedade indígena também. Né? Não, isso com certeza. Agora, o que eu só queria propor, gente, até pelo horário já avançado, se a gente não pode ir para alguma rodada de encerramento, e eu queria propor algo assim, que eu acho que às vezes sempre falta nessas coisas políticas, assim, o propositivo. Né? Sim. Como é que a gente se livra dos piores aspectos desse conservadorismo? O que tem que ser feito para combater no discurso público, nessa esfera? Tudo bem, Capo? A gente vai encaminhar. Tá bom, pode ser. Eu queria só fazer uma observação antes, com respeito a essa noção de comunitarismo que você estava falando, que você vê com desconfiança, e eu acho que também é necessário ver com desconfiança. A gente concorda, muito com relação às nossas avaliações, essa questão de que o iluminismo é o grande acontecimento da história, é quase que uma espécie de milagre histórico que a gente tenha conseguido superar sociedades fechadas, comunitárias, baseadas em autoridade, né? Você tem aquela coisa da autoridade é sagrada. Você tem que respeitar porque tem uma lei escrita, essa lei veio de Deus, essa lei foi escrita pelos ancestrais, etc. e tal. E eu acho que grande parte do movimento conservador hoje ele tem a ver com um mal-estar da modernidade. Ele tem a ver com você estar num mundo onde você não tem, onde você tem muitas incertezas, onde você olha ao seu redor e fala: eu não sei mais quais são os valores, eu não sei mais o que eu devo fazer, eu não sei mais, essa incerteza com relação à modernidade, principalmente com relação a laços afetivos, a solidão, etc. e tal, existe uma visão idílica de que, voltando a uma sociedade comunitária, uma sociedade primordial, você consiga sanar, você consiga se livrar desse mal-estar que você tem. É um mal-estar da liberdade, inclusive. É um mal-estar de você ter que decidir o que você vai fazer. E caso você seja infeliz, você sabe que você chegou à infelicidade pelos seus próprios atos, e que muito provavelmente você não vai ser absolutamente feliz e inserido dentro de um contexto harmônico e tal. Então, essa liberdade causa um pouco de mal-estar e as pessoas acabam buscando esse sentido de comunidade. E aí que eu acho que tem o grande apelo de você trazer a religião como forma de identidade.
Você tá lá no meio de um monte de gente, e de repente você entende que todo mundo dentro daquela religião está simulando uma espécie de comunidade primitiva, que não é a comunidade primitiva de verdade, aquela onde você não pode sair, como você falou, por exemplo, uma comunidade ortodoxa, que você está inserido dentro daquilo, nasceu dentro daquilo e não tem como sair. Você vai lá para ter uma experiência, digamos, quase que de consumidor com relação a experiência de pertencer a uma comunidade, uma vez por semana, senão também já está demais. Né? Aí você vai lá, faz parte daquele grupo, e você faz parte de uma identidade, e isso dá uma saciada na pessoa. Né? Mas também para a gente. Eu queria falar a respeito do problema de que o cristianismo ele é uma religião muito fraca para que você consiga formar a ideia de uma sociedade sagrada. Ou seja, esse comunitarismo ele é muito fraco no cristianismo, porque o cristianismo tem essa coisa de você respeitar, por exemplo, a mulher adúltera, o que a gente faz com ela? Não, se você tem um pecado, você joga a pedra, se você não tem pecado, você não joga. Aí todo mundo pensa, poxa, melhor eu não jogar a pedra. Mas uma sociedade sagrada ia falar, não, tem que apedrejar sim, porque essa é a lei dos ancestrais e a gente tem que cumprir a lei. Né? Então, assim, se você pegar o cristianismo ele não é elaborado como uma sociedade sagrada, ele não é elaborado como uma religião identitária de grupo, é isso que é interessante. Ele vem se tornando uma religião identitária de grupo a partir do seu desenvolvimento histórico. E hoje ele é a aproximação com elementos simbólicos do judaísmo é a tentativa de construção dessa tradição que não existe do cristianismo como uma religião identitária de grupo, quando na verdade lá atrás ele era uma religião digamos que quase que uma anti-religião dentro de um grupo religioso sectário, né? Então você tem lá você tem lá o judaísmo tradicional do templo, e você tem o farisaísmo, né? Que seria uma espécie de modelo de justiça, de virtude da sociedade judaica. E você vem um sujeito lá, que é o Jesus, que faz umas coisas meio fora da curva, que anda com uma galera meio zoada, e que, portanto, ele é um movimento de ruptura dentro da sociedade sagrada. Então, o cristianismo já nasce fora de um projeto de sociedade sagrada. E, por isso, os cristãos ficam tentando produzir essa sociedade sagrada que não tem, tal como tem, por exemplo, no islamismo e no judaísmo e em outras sociedades, por aí, né? Mas o cristianismo se parece mais com o budismo, que é uma espécie de ética, sabe? Aquela coisa, ele é focado mais na ética, e isso enfraquece o cristianismo para que você crie movimentos do tipo identitário, como a gente está vendo ser criado hoje, mas que só é possível a partir da violação do cristianismo, né? Então eu acho que eu vou terminar depois, mas essas observações que eu queria fazer, né? Então, se vocês quiserem aí fazer uma rodada final, podemos dar início aí. Eu quero só fazer uma observação rápida sobre o que você falou, Cassiano. Assim, de fato, o cristianismo ele tem uma afinidade, não afinidade, mas tem algo em comum com o budismo, que eles são religiões universais salvacionistas, né? O budismo, no entanto, ético. Uma ideia de ética e moral é mais forte no cristianismo. Mas o que acontece, o que está sendo bastante interessante, você colocou muito bem, é que está se tornando, nessas lideranças, os representantes do cristianismo, de algumas formas de cristianismo, eles estão abandonando voluntariamente, né, essa tendência universal do cristianismo. Né? Sempre houve, dentro de países e nações cristãs, formas de entender o cristianismo de forma identitária, né? Sempre houve, por exemplo, digamos, por exemplo, uma pessoa que tem um santo da sua cidade, muito mais amor, muito mais por ele ser o padroeiro da cidade, e não vai ter tanto carinho pelo padroeiro da cidade vizinha, com a qual ele pode ter alguma rusga, algum atrito identitário entre cidades vizinhas. Mas o interessante é que
muito do que está sendo, muito do esforço de se abandonar o aspecto salvacionista, não, muito do esforço de se abandonar o aspecto universal do cristianismo e abraçar um lado mais identitário, ele não está sendo feito, por assim dizer, pelos de baixo. Não está sendo feito por aquela força basal que eu estava falando no começo. Não está sendo feito por essa galera. Está sendo feito pelos agentes cristãos, né? Pelos próprios agentes religiosos cristãos, né? Eles que estão levando isso a cabo. E talvez muito porque, eu creio pelo menos muito porque por essa competição religiosa que está muito mais forte do que nunca, né? Mas eu não vou me alongar muito nisso porque, de novo, não é esse o tema do dia, né? Então acho que o pessoal, a gente já pode falar sobre fazer a rodada que o Fernando já havia sugerido. Desculpa, inclusive, por eu sair um pouco do tema também. Não, imagina. Todo mundo sai do tema, essa é a ideia. Então, assim, o Fernando falou sobre uma questão propositiva, né? Quer dizer, poxa, como é que a gente lida com isso? Eu acho que a gente tem que reforçar sempre a defesa de uma sociedade que respeite os direitos do indivíduo, né? Isso é chover no molhado. E a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia da participação do Estado com a participação da religião dentro do Estado. E a gente tem visto isso crescer muito com relação aí a frentes evangélicas, bancada Bíblia, etc e tal, né? Esse pessoal tem agenda, esse pessoal tem interesses, né? E eu acho que é muito importante que hoje a gente pense em voltar a taxar igrejas e também voltar a penalizar pessoas, pastores, religiosos, seja lá de qual denominação, pelo crime de curandeirismo, que é um crime do tipo que no Brasil só funciona dentro de um espectro sociológico. Então, se você tem na sua esquina um pajé que faz um emplastro que cura o câncer, que diz que cura o câncer, a polícia baixa lá e prende o pajé, né? Prende o sujeito, o curandeiro de bairro que faz o emplastro. Por quê? Porque isso é curandeirismo. Agora, se você for num templo e o sujeito diz para você que Deus vai curar você se você der dinheiro para ele, isso não é curandeirismo. Esse cara não é preso. Então, assim, essas religiões, elas não se criam em nenhum lugar do mundo onde existe civilização. E aqui no Brasil, a gente deixa essa galera se criar, arrancando dinheiro de pobre, a gente deixa essa galera produzir discurso ideológico sobre sexualidade, comportamento, etc. A gente tem que combater isso. E a gente deixa essa gente ludibriar as pessoas. Então, por exemplo, agora eu fico putaço quando eu vejo um sujeito falando que está profetizando o fim da pandemia, né? Por quê? Não porque eu não queira o fim da pandemia, é porque não adianta você profetizar. Não adianta, não existe isso. A sua profetada não vai fazer desaparecer o vírus. O que vai lidar com o problema é a ciência. Então, a tecnologia, a ciência, o conhecimento que a gente vai produzir agora dentro da medicina a partir do conhecimento do vírus, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com bancada da Bíblia e com o avanço de pautas religiosas, e a gente deveria voltar a taxar a igreja. Taxar a igreja e também prestar atenção com lavagem de dinheiro que essa gente faz junto com milícia, né? E junto com crime organizado que está por aí também. Eu acho que a gente precisa retornar, assim, para mim a questão é do paradoxo da tolerância, do Popper. Eu colocaria nesses termos. Não tem como você tolerar o intolerante, porque senão no final a tolerância vai se perder. De certa forma é um movimento conservador, né, de autopreservação da democracia liberal, mas que é inevitável. A gente precisa ter uma postura um pouco mais séria em relação a movimentos que impliquem na destruição dos fundamentos da liberdade, dos fundamentos da tolerância, e venham eles de fundo religioso, dessa nova civilização neopentecostal que está nascendo e que a gente não sabe muito bem para onde vai, seja de outros movimentos que a gente vê por aí. A gente vê muito libertário, que no fundo é um intolerante,
Você tem muito movimento de alt-right que é secular também. E a gente tem uma bagunça aí de um monte de coisa heterodoxa que acabou não dando muito tempo de falar, porque é muito tema. E eu acho que para todos eles a solução é a mesma, é a aplicação do paradoxo do Popper. Quer dizer, se eles disserem que tem que ser intolerante, então a gente precisa não tolerar esse tipo de discurso. Exatamente. Uhum. Muito bem. Vamos lá, próximo. Eu concordo com o que foi falado até agora, eu concordo sobretudo que é necessário responsabilizar essas lideranças, esses que acabaram sendo os representantes do conservadorismo no Brasil, né, que não tem como negar, tipo, são muitos pastores pentecostais. De novo, não quero que a minha fala, por exemplo, seja interpretada como um preconceito ao fiel pentecostal ou a essa pessoa, mas a liderança desse conservadorismo populista claramente está nesses pastores. E tem que ser necessário uma responsabilização dessas pessoas, né? Mas acho que, sobretudo, uma coisa que eu acredito pessoalmente na força da diversidade. Eu acho que quanto mais forte essas pequenas comunidades estiverem, esses pequenos grupos estiverem, quanto menos eles forem confrontados, né? Em sentido discursivo mesmo, não estou falando confronto, obviamente, estou falando confronto violento, não estou falando confronto físico. Quanto mais eles forem confrontados, quanto mais, mesmo que seja através desse confronto das palavras, seja introduzido novas ideias, que eu acho que melhor. Eu acho que é mais fácil você romper a plausibilidade desses pequenos grupos, sabe? Eu realmente acredito muito, eu creio muito nessa força, sabe? Como a diversidade rompe a plausibilidade do autoritarismo, do comunitarismo, do populismo. Eu acredito bastante nisso. Muito bem. Falar Vamos lá, eu o próximo, pode falar. Eu acho assim, não que eu discorde de eventualmente taxar igrejas, é possível, é uma solução talvez interessante, mas eu acho que não é possível no momento que a gente está atual, né? Então, não temos essa janela política para fazer isso. Então, acho que o realismo é não imaginar isso. É pelo contrário, acho que dado o nível de poder que eles estão tendo, eles estão cada vez mais extraindo benesses do Estado, ao invés de estar numa situação de eventualmente pagar impostos. Chegou-se a discutir o governo Bolsonaro de isentar eles de pagar a taxa de energia elétrica, né? Então eles estão cada vez mais conseguindo sugar benefícios do Estado, né? Não vejo uma janela de oportunidade para eventualmente taxar os lucros deles, porque eles operam como empresa privada, extraindo grana da população, e eu também acho razoável taxar esses lucros, mas não vejo como politicamente possível hoje. Mas o que é politicamente possível? Acho que vocês levantam esse ponto. Tem um monte de suspeitas de que eles estão envolvidos com lavagem de dinheiro, até com tráfico de drogas. Eu acho que é o Estado de Direito, é investigação criminal, responsabilizar e prender esses caras. Faz falta um jornalismo investigativo mais forte aí nisso. A crise do jornalismo é algo que a gente não discutiu em momento nenhum aqui, mas eu acho que é um ponto também. O jornalismo ajuda muito a manter as instituições democráticas, desde que chegou a internet, rede social. Eles não estão sabendo ter um modelo econômico viável, jornalismo, e é fake news para lá e para cá, de zap, coisa e tal. E aí a gente perde esse grande braço da democracia que é o jornalismo, né? Independente, Sim. investigativo, que poderia estar ajudando nisso. A gente não tocou nisso, mas eu acho que foi talvez o que faltou mais no nosso debate, né? Porque o Trump, Bolsonaro, etc., eles crescem muito com esse enfraquecimento do jornalismo, né? O jornalismo nada também, o tradicional, eu não vou falar que ele não tenha também seus vieses ideológicos e políticos, interesses, mas ele no mínimo ele traz um padrão do que é o real e o não real, e não trata-se como a mesma coisa, e você não vai ver algo totalmente inventado passando na Globo ou na Folha. E também, e às vezes que eles caem em umas coisas falsas, eles se retratam. Do mesmo modo,
esse jornalismo ele também limava os extremos políticos, né? Eu acho que isso também é algo interessante, né? Então, Bolsonaro nunca teve a grande atenção até virar um fato político porque ele era um extremista. E o mesmo para a extrema esquerda. Você nunca vê, eu pelo menos nunca vi ter muita voz para um PCO na Folha, né? Ou esses outros grupos de extrema esquerda. Mas você vai ver um Safatli, né? Então você lima um pouco os extremos. Isso também acho que está se perdendo, né? Com essa. Então, assim, acho que pensar a questão do jornalismo que a gente perdeu com ele é importante. Mas eu também não vou deixar de destacar também onde eles falham, né? E onde eu acho que eu andei escrevendo um pouco sobre isso também naquele texto sobre o coronavírus, que é assim, os jornalistas também contribuem para esse caldo cultural do pessimismo, a lógica da notícia, a lógica de divulgação da desgraça e você sempre divulgar o último desastre. Então, quando a gente está discutindo lá atrás a visão otimista do mundo, que é referendada pelos dados, porque, de modo geral, o mundo melhora, isso se dá graças aos valores iluministas e liberais, o jornalismo tem a sua parte de responsabilidade por tratar tudo como uma grande desastre, uma grande tragédia, um eventual assassinato que teve numa cidade vira, assim, símbolo de como se a violência estivesse fora do controle. E aí a gente vê os dados históricos, a violência nunca caiu tanto. Do mesmo modo, acho que até vendo essa crise do corona, eu acho assim, quando você trata tudo como uma grande desgraça, como um grande fato terrível, coisas pequenas, agora que a gente tem uma pandemia, eu acho que as pessoas não tiveram essa sensibilidade, porque vocês entendem onde eu quero chegar, né? Se você trata tudo como se fosse o grande fim do mundo, quando vem algo próximo do fim do mundo, o pessoal fala assim, só mais uma coisa, uma gripinha, né? Então, eu queria trazer muito toda essa discussão do jornalismo, essa coisa propositiva. Acho que se a eventual unidade jornalística vier ver esse vídeo no futuro, eu acho que é um trabalho com eles, né? Agora, eu acho também, queria falar um pouco de política. Eu acho que a gente precisa repensar o sistema como representativo hoje, como nós temos, que ele favorece os extremos, favorece opções polarizantes no segundo turno, né? Então, tem N coisas que a gente pode fazer. Eu vejo a comunidade liberal fazendo uma coisa muito positiva, que ela está se colocando ao redor da ideia do parlamentarismo. Eu vejo isso com ótimos olhos, que é uma maneira de romper essa coisa do presidente. Esse presidencialismo não só dá essa coisa personalista, populista, deu Trump lá, deu Bolsonaro aqui. O parlamentarismo é uma camada de proteção. Outra camada de proteção é a gente pensar sistemas eleitorais que não sejam que não tenham essa lógica da torcida organizada, o fla-flu, né, político, né? Então você vê, por exemplo, o modelo australiano, ele ranqueia as suas preferências e os votos são distribuídos. Então você tem modos que é ranqueamento ou múltiplas escolhas de candidatos e tem um monte de matemática atrás disso que não teria nem como desenvolver aqui, mas tem muito vídeo aí no YouTube pra gente ver. O ponto é, eu escrevi um texto sobre isso essa modelo semana, matemático. Opa, põe aí no link, talvez no YouTube, nos links, talvez o pessoal vou colocar. Eu acho que a gente discutiu muito texto, muito livro, muito link. Acho que é legal a gente linkar tudo isso depois. Não sei se você tem essa prática por na bio, né, do vídeo. E de todo modo, eu acho que assim tem modelos matemáticos que não levam a essa polarização, que é o grande mote do momento, e levam a soluções mais simplistas. E é outro valor que eu acho que a comunidade liberal está abraçando, que assim, é o centrismo. Eu tenho até uma crítica, acho que assim, no Brasil o centro virou sinônimo de corrupto, né, que é o centrão. Né? Toda vez eu vejo o Globo News, ainda vou escrever para eles, parem só de falar de centrão. Porque, é claro, a gente entende que vocês querem falar com o centrão, aquele monte de partido sem ideologia, que é uma bancada de negócio que quer negociar cargo por votação. Mas o nome centrão, ele invalida o valor do centro político, no sentido de moderação. Né? Eu precisaria pensar um outro nome para o centrão, na minha opinião, sabe? Até para desvincular um pouco isso. Eu queria então jogar um pouco essas propostas, acho que teria muito mais para discutir, mas aí eu vou pegar muito tempo. Perfeito. Só uma curiosidade histórica,
o termo centrão ele surgiu na Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte de 88, que era o Centro Democrático, que era um grupo mais conservador que se opunha à esquerda. E boa parte dele era formado por políticos realmente que eram meio aleatórios em termos ideológicos. E a gente estava muito numa época da ditadura militar em que se associava qualquer coisa que não fosse ultra progressista com todos os males do país, incluindo a corrupção, o que depois se mostrou falso, porque o sistema político brasileiro de direita à esquerda é corrupto. Não tem como você pegar um grupo político e dizer esse é o grupo corrupto, porque todos são. Enfim, só essa curiosidade histórica. Comentário altamente informativo, não tinha essa notícia, não tinha essa informação. Quem falta, gente? Bom, bastante produtiva a conversa hoje. Teve o guarda-chuva, a gente sai do assunto, mas eu acho que a gente saiu sem sair. Eu gostei muito do comentário do Fernando, porque eu acho que essa questão institucional hoje, ela realmente pesa muito. E é uma coisa que eu já até tinha comentado no hangout anterior que eu participei, né? Teve um que eu não participei sobre educação, um dia antes teve o que eu participei. E que é o seguinte, nossa democracia sem nenhuma salvaguarda às pressões populistas, isso se agravou com a internet, porque a internet coloca o eleitor e o representante em contato o tempo todo. E aí você tem, por exemplo, o parlamento, o congresso, que é um lugar o quê? De negociação. Um tem que negociar com o outro. Mas se o eleitor está cobrando o tempo inteiro pureza do seu representante, como é que esse representante ele vai ter a liberdade para ir e negociar? Né? Então, isso, estou falando de deputado, é mais grave ainda quando é o presidente, que representa só a maioria dos votos válidos e ele acha, como ele está em contato direto ali, tweetando sem parar e tal, ele acha que ele tem que satisfazer só quem votou nele e quem não votou que se foda. Né? Então, a gente precisa de uma salvaguarda do tipo parlamentarismo. Inclusive, o sistema americano, o presidencialismo americano, durante muito tempo, ele teve essas salvaguardas, porque o colégio eleitoral, né, que era formado nas primárias dos partidos, eles não tinham obrigatoriedade de, tipo assim, as leis estaduais e tal, elas não obrigavam os delegados a votarem em quem ganhou no voto popular. Isso foi coisa que foi surgindo com pressão popular, então o sistema americano foi ficando mais aberto para populismos, tanto da eleição presidencial quanto nas primárias dos partidos. Então, essa coisa institucional é muito importante a gente repensar, a gente criar salvaguardas de forma que as pessoas privilegiem ideias a indivíduos, eu acho que isso é importante, e uma outra coisa a outra coisa eu esqueci, mas... Tá ótimo. Isso. E uma outra coisa o libertário, falaram aqui do libertário intolerante. Eu acho que vai muito nessa coisa do comunitarismo. O libertário, o libertário que é intolerante, ele é diferente do fascista, porque o fascista ele quer assumir o poder nacionalmente e impor o modelo intolerante de vida dele a todo mundo. O libertário ele pensa assim, bom, se a comunidade ela puder se fragmentar, eu vou poder morar na minha comunidade pequenininha, homogênea, e vou poder exercer minha intolerância ali. O grande problema disso, de comunidades pequenas demais, do localismo excessivo, e eu sou um cara super a favor de sistemas descentralizados de governo e tal, mas o grande problema de levar isso em excesso é porque dentro das comunidades pode ser que nasça uma pessoa ali que por algum motivo desenvolva uma predisposição diferente, e se a comunidade é pequena demais, né, se ela mora num microestado, ela não vai ter mobilidade para ir para um outro lugar onde ela seja melhor acolhida. Então, eu acho, por exemplo, esse movimento, você vê um conservadorismo muito contra a educação compulsória, né, a educação obrigatória.
mas eu acho muito complicado você tirar a educação obrigatória, porque aí você tira esse contato do indivíduo com ideias diferentes, com valores universais. Eu acho que um currículo base, a imposição de um currículo base e esse currículo elaborado pelas todas as forças da sociedade juntas no sistema democrático, ele é importante. Perfeito. Falta só o Ian. Ian, você está com o som mudo. Se você quiser falar. Ian, acho que ele não está Ian, ouvindo. está vivo? Eu Ian? acho que ele não está ouvindo. Acho que ele não tá ouvindo mesmo. Chama Não, o beleza. SAMU! Chama o SAMU, o Ian congelou. O Ian congelou lá. Bom, então eu vou ficar sem a colaboração do Ian. Não, beleza, tranquilo. Então é isso. Então vamos encerrar aí. Foi muito bom o papo, foi muito produtivo, como todos os outros foram. E acho que a gente pode continuar aí nesse projeto, fazer mais encontros, conversar mais vezes. Acho que a gente tem uma afinidade muito legal. Todo mundo contribui com suas peculiaridades, seus conhecimentos. E a gente tem uma certa afinidade de visão aí muito legal. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês, boa noite para todos. Tchau, boa noite. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.